Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Juventus, campeã da Copa da Itália, vencendo a Atalanta por 1-0. Impossível ter um placar mais Massimiliano Allegri do que isso. Ainda mais, né? Tipo, é a última chance que ele tinha de ganhar um título pela Juventus. Ele vai deixar a equipe ao fim desta temporada. O que tudo indica, a Juventus terá Thiago Motta como técnico na próxima temporada e acho bacana, né? Ele faz um bom trabalho no Bolonha. É um Bolonha brigando na parte de cima da tabela, surpreendendo bastante. Mas o Allegri, pelo menos, né, nessa última final, fez um trabalho muito bom. A Juventus foi bem superior à Atalanta, aguentou a pressão ofensiva da equipe do Gasperini, fazendo com que eles não tivessem uma finalização na direção do gol do Chesney e ainda conseguiu criar chances nos contra-ataques. Quando foi ao ataque foi bastante perigoso, né? Não foi tão letal, né? O Vlahovic aproveitou uma chance, né? Foi o gol do título, mas a Juventus teve espaço para fazer mais do que 1-0, né? 1-0 não reflete tanto assim o que foi o resultado, porque eu acho que a Juventus fez uma partida exemplar na defesa e teve oportunidades quando ia para o ataque para fazer até mais do que 1-0. Foi uma grande atuação da equipe de Turim para não passar em branco essa temporada. Já garante o retorno à Champions League, mesmo com o segundo turno podre de uma maneira que é difícil de descrever. O 2024 da Juventus é muito ruim, não tem... assim, é difícil de descrever, é muito ruim mesmo o 2024 da Juventus, né? E assim, eles deixaram a desejar até porque fizeram um grande primeiro turno, ficaram próximos da Inter de Milão, até certo ponto do campeonato, chegando próximo da 20ª rodada, a vantagem da Inter era 2 pontos, uma coisa assim. Aí depois do jogo contra a Inter de Milão, que a Inter vence por 1-0, né, um gol contra, acho que inclusive, né? Aí a temporada da equipe do Allegri desanda e parecia antes disso caminhar para o Allegri ficando mais tempo na equipe, mas como a temporada desandou, o ataque parou de funcionar e a defesa, que sempre foi o cargo-chefe do Allegri, também ali começou a dar os sinais ali negativos, aí a situação ficou desse jeito, né? E eu acho que hoje, né, a fórmula ofensiva Allegri, ela é menos efetiva do que era alguns anos atrás. Estamos falando de um técnico que há pouco tempo atrás era colocado na primeira prateleira do futebol em nível tático, né? A Juventus dele conseguiu 2 finais de Champions, foi campeão múltiplas vezes do campeonato italiano. O Allegri é o maior campeão da Copa da Itália, se não me falha a memória, é um 6 vezes campeão italiano. Ele era um maestro defensivo, todo mundo batia palma pro Allegri em 2016, 17, né? Inclusive tem muita gente que criticava o Cristiano Ronaldo, né? Porque quando ele chega na Juventus, o Allegri acho que ainda era o técnico, né? E aí dizem que é o Cristiano Ronaldo que pede a saída do Allegri, porque queria um time que fosse mais propositivo, mais a identidade dele, né? Então, assim, o Allegri, ele era um cara extremamente respeitado dentro da torcida de Turim. Eu acho que talvez essa segunda passagem dele acaba manchando um pouco a imagem que ele tem com a torcida. Se antes ele era o ídolo, o cara que ganhou muitos títulos, que bateu na trave para ganhar Champions, mas aí não foge muito dos últimos técnicos, né? A questão é, ele nessa segunda passagem deixou a desejar. A Juventus não conseguiu jogar tão bem. Acho que a defesa dele, em boa parte, ainda apareceu, assim, em vários momentos. Teve alguns momentos fantásticos da defesa, mas o ataque é o que também, assim, faz falta, né? Tipo, e não conseguiu conduzir um grande ataque o Massimiliano Allegri. A gente vê ali uma equipe da Juventus, né, que depende muito do brilho individual, a construção não é lá as grandes coisas, né? E basicamente o roteiro dele tem sido um time de Brasileirão, em certos pontos, né? Mais organizado que um time de Brasileirão, evidentemente, mas faz 1-0, estaciona o busão, né? Fecha a casinha. Não é um time que vai buscar mais, que vai controlar mais. É difícil ver a Juventus do Alegre goleando hoje em dia, né? Eu não me lembro da última goleada que eles fizeram. Então, a verdade é que, assim, ele teve seus momentos nessa segunda passagem, teve algumas sequências bacanas que parecia que o negócio poderia encaixar, dar certo. Ele sabe trazer um espírito competitivo aos jogadores que é muito bacana. Ele tem esses momentos como o de hoje em que ele consegue compreender bem o jogo, neutralizar os times adversários, mas no contexto geral ele deixou a desejar, né? A Juventus precisava de mais do que ele fez e dava para fazer mais, né? Então, assim, no final é aquele gosto amargo. Teve a semifinal de Europa League, para mim era a chance dele de conquistar um grande título e deixar assim um título continental na prateleira da Juventus nesse segundo trabalho, talvez fosse melhor para ele sair com a imagem mais bonita, né? Mas
acho que ainda mantém o respeito de muita gente, Turim. Acho que esse título, pelo menos, vai ajudar ele a sair um pouquinho melhor, um pouco mais por cima. E agora tá na hora da Juventus ir atrás de técnicos, a meu ver, que vê o futebol de uma maneira um pouco mais atualizada. Eu acho que o Alegre, assim como o Mourinho, assim como muitos técnicos, alguns nomes que pararam um pouco no tempo, né? Alguns anos atrás, não era errado chamar ele de um técnico de primeira prateleira, mas hoje é, né? Hoje não tem como. Eu acredito que a Juventus ainda achava que aquele Alegre iria reproduzir aqueles tipos de desempenho, recuperar a dinastia deles, mesmo que o elenco já não fosse essas maravilhas, mas no final não aconteceu. Mas dá o braço a torcer o cara, né? Tipo, ele veio para a equipe no momento difícil, perdendo o Cristiano Ronaldo, por muitos problemas financeiros. Aí a Juventus também cavou outros, né? Colocando um contrato de multa rescisória absurda para ele. Mas pelo menos ali ele não fugiu do desafio. E isso dá um crédito aí ao Massimiliano Allegri, né? Não é um cara que foge da luta, mas assim, né? Ficou na expectativa para no final frustrá-la em quase todas as competições. Mas hoje é como eu disse, a Juventus sai com a taça na mão porque foi muito merecido, jogou melhor que a Atalanta e o título aí é por direito deles. Mais um título para conta de Massimiliano Allegri, mais um título para conta da velha senhora. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.